25. Oh, glória a Deus. Deixa aberto, nós vamos orar e eu vou trazer uma recapitulação para nós lermos Êxodo capítulo 25. Feche seus olhos onde você está. Papai, nessa hora como família espiritual, nós oramos porque apresentamos ao Senhor tantas coisas que estamos vivendo como igreja. Estamos em dias tão especiais, tão singulares. Obrigado pela oportunidade que nós teremos essa semana, de termos sessões, turnos de oração como igreja, jejuaremos como igreja. Obrigado, ó Pai, pelo nascimento da Escola Macários. Foi um sonho que o Senhor colocou no nosso coração lá atrás, e nós estamos vendo os sonhos se cumprirem. Nessa mesma data, o Senhor está nos dando o privilégio de lançarmos canções que o Senhor nos deu. Oh, papai, obrigado por isso. Abençoa as pessoas que assistirem essa música, fala no coração delas, fala ao coração delas. Essa é a nossa oração. E papai, também te pedimos para que agora, nesse momento, sejamos enriquecidos através da tua verdade. Senhor, nós olhamos para a tua palavra e sabemos que estamos olhando para a verdade. A tua palavra é verdade. Ó Pai, que nós sejamos instruídos, impulsionados, comissionados, que sejamos enviados. Queremos cumprir a tua vontade. E quanto mais te conhecemos, mais nos apaixonamos pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que a fome dessa igreja cresça. Eu oro, Pai, aumenta a nossa fome, aumenta o nosso desespero. Senhor, nós não queremos viver uma vida religiosa, queremos viver, ó Pai, uma vida desesperada pela busca intensa, incessante, de mais de Ti. Senhor, o nosso sonho é que o Senhor volte, esse é o sonho da nossa vida. Nosso sonho é que o Senhor nos busque, o nosso sonho é contemplarmos o Senhor face a face. Mas nós não sabemos quando será o dia, a hora, e enquanto isso, nós te agradecemos porque mesmo aqui na terra, nós temos o privilégio de já experimentarmos de um pedaço do céu. Eu oro, ó Pai, para que nós não nos acovardemos nas nossas responsabilidades, em manifestarmos o teu reino aqui na terra. Que se levantem embaixadores, que se levante uma geração de embaixadores do teu reino, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, amados, terminando o raciocínio que fora iniciado há poucas semanas atrás, nós trouxemos uma perspectiva de adoração, ao olharmos para o tabernáculo de Moisés, para olharmos para aquilo que o Senhor institui Moisés para estabelecer na antiga aliança, que era um tabernáculo. Nesse tabernáculo, nós tínhamos, pode até colocar o tabernáculo por gentileza, nós tínhamos então um lugar aonde se era prestado um culto a Deus. Isso, pode colocar o tabernáculo, depois eu volto lá. Amados, Deus então instrui a Moisés para que as ofertas fossem realizadas nesse lugar, no tabernáculo. Nós sabemos, mediante aquilo que nós aprendemos no livro de Levítico, que 5 ofertas eram realizadas, isso é chamado a lei das ofertas. Levítico começa através do ensino da lei das ofertas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e essas ofertas eram realizadas nesse lugar. Nós sabemos inclusive, irmãos, que o povo de Deus, a nação de Israel, lembrando inclusive que Israel é o nome que Deus havia dado a Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem muitos filhos, nós temos as tribos de Israel, que é uma clara referência à descendência de Jacó. E obviamente, como nós sabemos que Jacó era neto de Abraão, nós só estamos assistindo o cumprimento da palavra que Deus havia dado a Abraão. Abraão, eu não só vou te dar um filho, eu vou te dar uma descendência, e toda a sua descendência vai ser abençoada. De ti farei uma grande nação. Então a nação de Israel é o cumprimento da promessa que Deus havia feito ao patriarca Abraão: de ti farei uma grande nação. Essa nação
Então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó é transformado por Deus e recebe o nome de Israel, e Jacó tem vários filhos, e nós temos então a descendência dos filhos de Israel, a descendência dos filhos de Jacó, e nós temos então as tribos. E uma coisa que nós fazemos uma clara referência, é que quando nós falamos das tribos de Israel, o nome das tribos são praticamente o nome dos filhos, com a exceção de José, porque José, que inclusive, José, meu Deus do céu, né? Como não falar de José? Inclusive o livro de Gênesis, no capítulo de número 50, ele termina falando de José, né? A história de José, se eu não estiver enganado, começa mais ou menos no capítulo 37, depois alguém confere só a título de conhecimento, que essa é a história de Jacó, José, se não for 37 eu estou fazendo confusão, é só porque eu gosto de decorar, se eu estiver errado alguém me corrige, então olha só. Então, nós temos a história de José e termina o livro. Nós não temos uma tribo de José. A tribo de José, ela não existe. Nós temos os filhos de José, recebendo então porções em terra, que se tornam então as tribos de Manassés e Efraim. Então as tribos de Israel são basicamente os filhos de Jacó, mais os 2 netos de Jacó. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, nós temos 12 tribos, quando nós pegamos aquela lista, dos 12 filhos de Jacó, e eu acabo de te afirmar, que não tem tribo de José, então vem comigo no raciocínio bíblico, Jacó tem 12 filhos, os 12 que eu estou fazendo referência, mas não tem tribo de José, no lugar de José, você tem então os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, 12 menos 1, 11, 11 mais 2, 13, e por que nós nos referimos como 12 tribos e não 13 tribos? Por quê? Porque quando eles chegaram, vem comigo, Deus tinha prometido para Abraão um filho, nasce Isaac, o filho da promessa, Deus prometeu uma descendência abençoada, e Deus prometeu uma grande nação, e Deus prometeu uma terra, por isso, que quando eles estavam, anos depois, sofrendo escravidão no Egito, o Senhor os liberta daquele lugar, e faz com que eles retornassem lá para aquela terra que Deus tinha prometido para Abraão. Quem está comigo? Quando eles chegam na terra, a terra vai ser dividida, é a partilha da terra, a terra é dividida e cada tribo recebe um pedaço, e nesse contexto lindo e maravilhoso, nós tivemos então, o fato de que uma tribo não recebe um pedaço, uma porção em terra, que era a tribo de Levi. Por quê? Porque para a tribo de Levi, a sua herança não seria um pedaço de terra, a sua herança seria o próprio Deus. Irmãos, hoje nós somos levitas, a nossa herança não é um pedaço de terra, a nossa herança é o próprio Deus. Então é por isso que quando nós falamos das 12 tribos, é que nós não estamos contando a tribo de Levi, nesse contexto de que a tribo de Levi não tem um pedaço de terra. E aí então, muita coisa eu poderia dizer, a tribo de Levi, por exemplo, morava nas cidades refúgio, mas o que eu gostaria de conceituar aqui? Que a tribo de Levi, ela era responsável por isso aqui, ela era responsável pelo tabernáculo, e de maneira específica, inclusive, Deus pega um homem, que era da tribo de Levi, um descendente de Levi, que é Arão, irmão de Moisés, e Deus escolhe Arão, para começar uma nova classe de pessoas sobre a terra, a classe sacerdotal. Então, dentro dos levitas, que são os filhos de Levi, você tem agora os sacerdotes, que são os filhos de Arão. Então, todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. E no contexto do tabernáculo, os levitas cuidavam de tudo, e os sacerdotes ministravam. Os sacerdotes, então, eles eram responsáveis para que o culto a Deus acontecesse. Então, chegava lá o pecador Vinícius com o cordeirinho dele, e eu seria recebido por um sacerdote que estava ministrando. E os levitas, por exemplo, eles estavam até cuidando da manutenção do tabernáculo. Então olha que coisa
poderosa, né? A gente chama os músicos de levita, mas levita mesmo é quem cuida da manutenção do prédio da igreja, né? Que loucura, né? Mas vamos parar, é uma brincadeira, vamos voltar para cá. Todos nós somos levitas. E dentro desse contexto, irmãos, então, nós temos os ministradores. Olha que coisa linda. E aqui nós reconhecemos que o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: no átrio, o lugar santo e o santo dos santos, ou também conhecido como santíssimo lugar. Nós temos 2 móveis no átrio, 3 móveis no lugar santo e 1 móvel no santo dos santos, ou no santíssimo lugar. Os 2 móveis do átrio são o altar de bronze e a bacia de bronze, ou como está escrito aqui, a pia do lavatório. A pia e a bacia é o mesmo móvel, é a mesma coisa, pode chamar de pia, de bacia, enfim, esses 2 nomes são bíblicos. Então, você tem o átrio, que é a parte externa do tabernáculo. Quando você entra no tabernáculo propriamente dito, no lugar santo, você encontra o incensário, o altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães asmos. E você depois tem uma terceira e última parte, que é a parte mais íntima do tabernáculo, que ficava lá dentro. E essa parte era separada do santo lugar apenas por uma cortina, por um véu. Era o véu que separava, que ali então te introduzia para o último móvel do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. Eu pedi para você abrir em Êxodo capítulo 25, porque nós vamos ler a respeito desse móvel. Hoje eu vou falar sobre esse móvel, a Arca da Aliança. Pode voltar naquelas telas de revisão? Então, ou seja, quando o pastor Paulo César ministrou, pode vir lá para aquela primeira. Ele ministrou uma palavra que tinha uma temática: aceita o convite de sentares, por quê? Porque aquilo que ele trouxe de princípio estava relacionado ao átrio. Então nós recebemos um convite hoje de nos assentarmos. Se você deseja responder a esse convite que você tem de viver uma plena comunhão com Deus, a primeira coisa que você faz, você passa pelo átrio. Mas depois que você então aceita o convite, veio a ministração da Thaís. Pode passar. Senta-te e conheça-o, porque agora você está no lugar santo. Então primeiro você decide aceitar o convite. Depois que você aceita o convite, você então passa a conhecer aquele que te convidou. Mas hoje eu estou aqui para trazer a última parte. Eu estou aqui para te contar eu estou aqui para te dar uma boa notícia, de quais são as coisas que você desfruta quando você está assentado na mesa. Então você recebeu um convite, você sentou e conheceu, e fala assim: agora eu vou desfrutar. Então pode colocar a tela de hoje, o desfrute da mesa. Então venha comigo, Êxodo 25, verso 10, Êxodo 25, 10. Não precisa de projetar não, esse aqui vamos deixar os irmãos abrirem, porque eu vou ler o texto inteiro. Pode deixar na tela, e você acompanha comigo com a sua Bíblia aberta, amém? Êxodo 25, eu vou ler do verso 10 até o verso 22. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metro de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro, por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Verso 14. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Verso 16. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ou seja, aqui você já tem um primeiro elemento que foi colocado dentro da arca, as tábuas da aliança. Verso 17. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida,
faça 2 querubins, diga comigo, 2 querubins, de ouro batido, e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei, e ponha a tampa sobre a arca. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Eu vou repetir: entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Vamos ler só até aqui, até porque quero trazer os princípios, e você tem acesso, graças a Deus, à leitura na sua casa. Hoje eu quero me deter àquilo que você pode receber de Deus, uma vez que você recebeu um convite, uma vez que você se assentou, e hoje você pode desfrutar da mesa do Senhor. Por que você pode desfrutar da mesa do Senhor? Até por aquilo que nós vamos celebrar daqui poucos minutos, porque por intermédio da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o próprio Deus foi aquele quem rasgou o véu, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Os irmãos sabem que as ofertas eram realizadas, mas apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia ter acesso ao santíssimo lugar, ao santo dos santos. Vocês se lembram, Levítico capítulo 16, que é o dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão nacional. Você sabe que dentro então dessa classe sacerdotal, havia uma escala. De tempos em tempos, então, um sacerdote era estabelecido como o sumo, o principal dos sacerdotes. De manhã, eu até falei algo que eu acho que vale a pena ser mencionado, até porque nós usamos várias terminologias, é importante que você saiba o significado de cada um. O que significa ser um sacerdote? O sacerdote é aquele que representa o povo perante Deus. Isso, por exemplo, é diferente da atividade profética, porque o que é o profeta? O profeta é aquele que representa Deus diante do povo. Por isso que o profeta, ele traz uma mensagem da parte de Deus. Olha, Deus manda dizer a vocês. É o profeta, ele está representando Deus diante do povo. O sacerdote é o contrário. O sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. Quantos estão comigo? Então, lá no dia do perdão nacional, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele estava representando toda aquela nação. Ou seja, aquilo que ele sofresse, iria então ecoar por um ano, para aquela nação inteira. Se ele fosse abençoado, aquela nação inteira seria abençoada, porque ele estava representando a nação. Hoje, nós fomos feitos sacerdotes, e nós temos um sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Irmãos, sabe o que é poderoso? Hoje, você tem livre acesso à sala do Pai. E qual é o seu acesso? É por meio daquele que te representa. Quem é aquele que te representa? Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Por isso, que quando nós fazemos uma oração, qual que é a última frase que nós liberamos quando nós oramos? Em nome de Jesus, amém. Ou seja, Pai, estou orando ao Senhor, porque nós oramos ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, e nós oramos qualquer coisa, e quando nós terminamos a nossa oração, nós falamos: Pai, eu oro isso, em nome de Jesus. Irmãos, e como Jesus é aceito, então eu também sou aceito,
porque agora eu estou amalgamado com Cristo. Agora, quando o Pai olha para mim, Ele vê Cristo dentro de mim. Então Ele não vê o meu defeito. Por isso, sabe o que é poderoso, irmãos? Que quando, por exemplo, um holocausto era realizado, o sacerdote, que naquele momento específico da oferta, ele também representava Deus, naquele momento específico, ele examinava o cordeiro, e precisava ser sem defeito. Por quê? Porque se o cordeiro fosse aceito, o ofertante era aceito. Então, nosso Pai, Ele examina o cordeiro que foi imolado na cruz, e esse cordeiro é perfeito e sem defeito, e como esse cordeiro é aceito, então nós também somos aceitos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Já não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim, aleluia. Então, meus amados irmãos, sabe, inclusive estava mencionando algo poderoso, que a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, pensa, se alguém fosse rasgar, talvez alguém estaria vindo ali de baixo. Como que o véu foi rasgado de alto a baixo? Só tem uma explicação: foi a mão do próprio Deus quem rasgou o véu. Ou seja, foi Deus dizendo: agora, todos vocês que são redimidos, que foram redimidos, vocês podem se achegar a mim. E aí, essa última frase que eu li no verso 22, é a primeira boa notícia que eu tenho para te dar. Pode colocar. Irmãos, hoje eu tenho aqui quatro boas notícias para te dar. A primeira boa notícia é que você tem intimidade. Por quê? Porque agora, entre os querubins, você pode falar com Deus. Então, qual é a primeira boa notícia? É a intimidade da conversa. Quer dizer que agora, você não precisa de um representante para conversar com Deus. Você pode se achegar. Por isso, irmãos, você tem noção de como seria então a nossa vida de adoração, se nós estivéssemos enraizados nessa verdade, de que o véu foi rasgado, de que nós temos livre acesso, e que então entre os querubins nós podemos adorar, e nós podemos ouvir a voz de Deus. Então eu quero te falar uma coisa: existe intimidade disponível para você. Você é chamado para ser um filho íntimo de Deus. Ô irmãos, isso é um privilégio muito grande, nós pecadores temos acesso. Como o autor de Hebreus diz, eu posso me achegar confiadamente. Por isso que ele chama esse trono de trono da graça, porque eu não merecia esse acesso, eu não merecia essa permissão, mas agora é uma dádiva que eu recebo. Então, em primeiro lugar, se você se assenta na mesa dos adoradores, você tem intimidade, é a intimidade da conversa. Isso significa o quê? Sabe o que é interessante? Um dos adjetivos mais bonitos do Antigo Testamento foi um adjetivo recebido, por exemplo, por Abraão e por Moisés. Tanto Abraão quanto Moisés foram chamados, sabe de quê? Amigos de Deus. Sabe por quê? Você só dá intimidade para quem é seu amigo. Sabe uma característica de uma amizade verdadeira? Intimidade. Existe a diferença daqueles que você se relaciona de maneira profissional, que você se relaciona de maneira corriqueira, só porque é um colega de trabalho. Mas tem gente que você leva para dentro da sua casa, tem gente que você abre o coração, tem gente que você abre os tesouros. E saiba de algo, irmãos, nunca trate com naturalidade pessoas que te dão acesso às suas respectivas intimidades. Se tem alguém que te dá acesso à intimidade, quer dizer que é um amigo. Então ame e trate bem os seus amigos. Está claro isso? Olha aqui para mim. Você tem noção o tanto que Moisés lutou para ser chamado amigo de Deus? Você tem noção o que custou para Abraão ser chamado amigo de Deus? E hoje, sem você fazer nada, simplesmente porque Cristo fez no seu lugar, você pode receber esse título de ser um amigo de Deus.
Agora eu vou te falar uma coisa, existem níveis de amizade diferentes. Você sabe que na sua vida, tem pessoas que são mais íntimas, tem pessoas, por exemplo, que você compartilha mais os seus segredos. Aproveitando, tem algumas pessoas que quando algo de bom acontece, a primeira coisa que você quer fazer é encontrar com essa pessoa, para compartilhar, porque é um amigo íntimo. Amados, quero dizer algo para você, você pode se tornar um amigo íntimo de Deus, você pode ser uma pessoa em que o Senhor acha em você, alguém digno de ser confiado. Você sabe que Deus possui os seus segredos, mas Deus decide compartilhar os seus segredos com aqueles que são mais íntimos. Existe um caminho de intimidade disponível para nós. Eu me lembro de um dia minha esposa testemunhando, que ela chegou aqui, em uma oração, em um turno nosso de oração na semana da consagração, e aí você sabe que a gente divide a oração em duas partes, a hora que nós oramos pelos alvos pessoais, e a hora que nós oramos juntos pelos alvos da igreja, amém? E minha esposa conta que ela foi se ajoelhar, e que ela foi começar a orar pelos alvos pessoais dela, e aí ela ouviu o Espírito Santo falando para ela, hoje os seus não, os meus. E ela conta que o Espírito Santo começou a compartilhar com ela, o que estava no coração dele, e ela começou então a orar por aquilo que estava no coração de Deus. Sabe o que é poderoso? Quando você é íntimo, existem alguns momentos que o Senhor, Ele muda a sua rota, Ele fala, olha, hoje eu achei em você alguém digno de confiança, para que então eu compartilhe contigo o que está no meu coração. Irmãos, quero dizer algo para você, existem pessoas que oram aquilo que está no coração de Deus. Eu me lembro que eu contei para vocês, que há 2 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez presencialmente, uma pessoa que eu afirmaria talvez ser uma das pessoas que mais me marcou em ministração presencial, uma irmã em Cristo chamada Christine Kane. De fato, acredito que muitos de vocês a conheçam, tendo em vista até mesmo a abrangência do seu ministério. E eu me lembro que eu não conhecia muito a respeito daquilo que ela fazia, e eu perguntei para o meu pastor, o que ela fazia, quem era ela, porque eu fiquei assim um pouco embasbacado com aquilo que eu ouvi e com aquilo que eu vi, porque fora aquilo que eu ouvi, é aquilo que eu vi, tinha glória no lugar. E aí, meu pastor me contou que ela trabalha com proteção a crianças que já foram colocados no tráfico humano. Você sabe, irmãos, tem coisa que é tão pesado, mas tão pesado, que quem dispõe a sua vida para trabalhar com isso, é porque de alguma maneira entendeu uma dor do coração de Deus. Você sabe que tem gente que está na terra, cooperando para que haja solução, para que haja resolução em áreas que são dores do coração de Deus. Quem estende a mão para o necessitado, quem cuida de órfãos. Olha, eu vou contar algo para você, casais que têm disposição para adoção. Olha, isso é você fazer coisa que é uma dor de Deus, e tem glória para isso. Hoje, sem fazer nada, nós somos amigos, sem fazer nada, nós temos o título que Abraão e Moisés fizeram muita coisa para ter. Mas eu quero te falar, mesmo já sendo amigo, você pode se tornar um amigo íntimo. Será que tem algo do coração de Deus que Ele pode compartilhar com você? Será que tem algum encargo que Deus tem que Ele pode compartilhar com você? Eu quero dizer algo para você, os grandes homens de Deus, irmãos, são pessoas movidas por um encargo muito profundo, que muitas vezes foi um encargo compartilhado pelo próprio Deus, e a pessoa recebe aquilo como uma missão de vida. É isso que eu vou fazer da minha vida, é uma missão de Deus, é a intimidade da conversa. Mas em segundo lugar, e agora sobre os pontos 2, 3 e 4, eu faço uma clara referência àquilo que estava dentro da arca. Então tem aqui a sua palavra. Lá dentro da arca, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as tábuas da lei. Então nós tínhamos ali, e obviamente as tábuas da lei, que nós temos ali a descrição dos mandamentos, é uma clara referência à palavra de Deus. Mas hoje,
como está escrito, por intermédio do apóstolo Paulo, ele fala isso aos Coríntios, inclusive quero ler para você, não precisa de você abrir, mas eu vou ler para você, 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita, não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Ô irmãos, sabe o que isso significa? Que existe algo que nós recebemos dentro de nós, a palavra do próprio Deus. Hoje, inclusive, nós celebramos o acesso que nós temos à Escritura, que é inspirada por Deus. Nós somos protestantes, inclusive, por proteger essa palavra. A Bíblia é a nossa única e absoluta regra de fé. Então não tem nada que a gente possa ouvir que deve ser seguido se isso vai contra aquilo que já está escrito. Assim como também nós sabemos que existem aspectos que são muito individuais, que não está escrito na Bíblia. Então, por exemplo, não está escrito na Bíblia em qual cidade você tem que morar. São coisas cotidianas. Mas para quem está sentado na mesa, você pode desfrutar da palavra de Deus. Tanto essa palavra que está escrita, quanto também direções. Deus é um Deus que Ele traz uma palavra que te dá direção. Então, exemplo, quando essa igreja nasceu, como que nós sempre afirmamos ao relembrarmos a história da igreja de Emaús? Tudo começou com uma palavra de Deus. Um dia Deus me deu uma palavra, e você sabe por que eu sabia que a gente ia desfrutar de tudo que a gente desfruta? Porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Quem tem uma palavra de Deus não precisa temer, porque quem tem uma palavra tem tudo, irmãos. Não importa, por exemplo, quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Então, exemplo, quando Deus nos der uma palavra para plantarmos uma igreja em outra cidade, nós plantaremos. Não importa o dinheiro que tiver no caixa para fazer isso. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra. Porque quem está sentado na mesa desfruta da palavra. Então, quero até inclusive abrir o meu coração e dizer algo para você. É muito estranho pessoas que ficam correndo atrás de profetada. Presta atenção. Eu acredito sim na atividade profética neotestamentária. Eu acredito sim que nós vivemos uma era que Deus levanta pessoas para falar da parte dele, porque inclusive isso é um dom ministerial. Uns o Senhor então separa para serem evangelistas, outros pastores, mestres, apóstolos e profetas. Agora presta atenção, quando você recebe uma profecia, você precisa de avaliar algumas coisas. Em primeiro lugar, essa profecia nunca pode estar contrária à palavra que já está escrita, porque não tem novidade nenhuma. Toda a revelação já nos foi dada por intermédio de Cristo e a sua palavra. A profecia, ela pode ter um caráter, por exemplo, de uma direção terrena, que são coisas, por exemplo, que não estão escritas na Bíblia, como por exemplo, uma cidade onde você vai morar. Agora, nunca pode ser uma profecia que vai contra algum princípio, algum pilar da palavra de Deus. Está claro isso? Em segundo lugar, quem mora dentro de você? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age por intermédio da paz. A palavra do Senhor diz que a paz é o nosso árbitro, é a paz que apita. Pode, não pode, vai, fica. Você está em paz, ou você está em paz, você possui a paz, ou você perde a paz. Então, quando alguém profetiza algo na sua vida, você vai perceber se aquilo testifica com impressões que você já estava tendo, e aí então essa palavra vem e ela encoraja, essa palavra vem e ela edifica, e você fala, meu Deus do céu, é Deus me chacoalhando para eu agir, porque Ele já estava me incomodando, e eu estava dormindo no ponto, aí Deus traz um profeta, e libera uma palavra, está entendendo? Amém? Agora, uma coisa é quando Deus quer falar com você através de um profeta. Outra coisa é você querer sair de casa para buscar o que você tem dentro de casa. Porque se você tem acesso à presença, por que você fica desesperado correndo atrás de profetada? Se você pode entrar no seu quarto e você pode ter acesso
a plenitude da mesa, que o véu já foi rasgado. Então, uma coisa você, claro, você está perto de um homem de Deus, você pode falar, você pode orar por mim? Eu amo pedir oração para homens de Deus, mas eu não saio de casa com uma busca louca, desenfreada, para receber lá fora o que eu tenho dentro da minha casa. Está claro isso, irmãos? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Estava contando hoje pela manhã, que o pastor falecido, da maior igreja do mundo, na nossa geração, o pastor Paul Yang-Shu, ou David Yang-Shu, ele tinha um hábito na igreja dele, que é um hábito muito saudável. Como uma das atribuições, um dos ofícios do ministério pastoral é o aconselhamento pastoral, o atendimento, todas as vezes que ele se assentava no seu escritório, no seu gabinete, para aconselhar uma pessoa, ele fazia uma oração. Você já orou sobre isso que você vai conversar comigo? E quando a pessoa virava e falava assim, eu não orei sobre isso, ele falou, então eu também não converso com você, porque eu não sou Deus. Já viu que as pessoas às vezes buscam homens sem terem buscado antes a Deus? Então, olha que coisa linda, ele não sentava para atender ou para aconselhar alguém que não tivesse orado antes sobre aquilo, porque duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, que pode ser que quando você ora, você já recebe a direção que você está procurando, então não precisa mais conversar com homem nenhum. Assim como, quando que você busca conselho, porque buscar conselho é algo que a Bíblia chama de sábio, é um contexto onde inclusive você está conversando com alguém que é mais experiente na fé, e qual que é o papel de quem aconselha? Ensinar a pessoa a ouvir o Espírito. O papel de quem aconselha não é falar o que o outro tem que fazer, o papel de quem aconselha é instruir a pessoa em aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. O papel de quem aconselha é falar, olha, a Bíblia diz isso, então, o que eu faço nesse caso aqui? Vamos olhar se tem algum caso semelhante na palavra de Deus, e perceber qual foi a orientação que Deus deu por intermédio da sua palavra. Então, por exemplo, a palavra do Senhor condena o julgo desigual, a palavra do Senhor condena que um solteiro se case com uma pessoa que não professa a mesma fé. Então você não precisa buscar conselho por aquilo que já está escrito, ou quando você busca o conselho por não conhecer o que está escrito, o papel de quem aconselha é mostrar o que a Bíblia diz, e o seu papel é seguir aquilo que a Bíblia diz. Tem alguém comigo aqui no raciocínio? Então, meus amados irmãos, hoje nós temos acesso à palavra dentro do nosso coração, aquela palavra que antes havia sido escrita em tábuas de pedra, agora a lei do Senhor foi escrita no nosso interior. Por isso que esse Espírito ele apita, esse Espírito ele sabe aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é. Mas você sabe que às vezes algumas pessoas procuram um aconselhamento, eles procuram uma conversa, quando na realidade ele só quer uma licença para pecar. O Espírito Santo já te incomodou sobre isso, mas você torce para que um pastor vire para você e fala que você possa fazer aquilo que Deus já falou que você não pode. É um problema muito grande. Por quê? Porque você só quer uma licença, você quer aplacar a sua consciência. Então toma cuidado, você tem acesso à presença de Deus, Deus fala com você, existe palavra que é liberada para você, intimidade e palavra. Além das tábuas da lei, tinha uma segunda coisa presente dentro do interior da Arca da Aliança, que era o maná, e os irmãos sabem que o maná é um símbolo da maneira com a qual, durante a peregrinação no deserto, o povo de Deus recebia provisão do alto. O maná alimentava o povo, mesmo quando o povo não estava plantando, mesmo quando o povo não tinha nada para colher, chovia pão do céu. Olha que coisa linda e poderosa, irmãos. E o que o Senhor fez? Com que fosse guardado do interior da Arca da Aliança esse maná, para que nós nos lembrássemos que quando nós estamos na presença, nós temos acesso à provisão. Essa provisão é um sinal de amor, é um sinal de cuidado. Se você está diante da Arca da Aliança, tem maná para você, tem provisão para você. Você pode desfrutar do cuidado de Deus, você pode desfrutar da proteção de Deus, irmãos, isso é poderoso, amém? Então, nós podemos confiar no Senhor, de que no lugar da presença, haverá também toda a provisão necessária, para toda a direção que Ele te der. Por isso que você não pode perder a presença.
Sabe o que eu me lembro? Que em João capítulo 21, quando depois de Jesus ter morrido, Pedro volta a pescar, e ele leva algumas pessoas com ele. Eles estavam vivendo ali uma crise de fé muito profunda, e a palavra do Senhor diz que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. E é interessante que Jesus tinha aparecido para eles, mas em um primeiro momento, eles até nem enxergaram que era o Senhor, eles não viram que era o Senhor, ou seja, eles perderam a intimidade, eles perderam a percepção espiritual. Nós não podemos nos afastar da presença, meus irmãos, mas é interessante que quando eles identificaram que era o Senhor Jesus, eles, mais uma vez, nós temos a pesca maravilhosa e temos essa que é a pesca milagrosa. Há sempre frutificação para aqueles que estão conectados com a presença de Deus. Quem está conectado com a presença prospera, quem está conectado com a presença frutifica. Às vezes você não sabe por que algumas coisas não estão florescendo na sua vida, simplesmente porque você deixou de estar conectado. É isso, tem gente que apaga o Espírito mora dentro de você e você consegue apagá-lo. O Espírito Santo, irmãos, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele é o contrário de nós. Pensa se eu estou procurando a minha filha, eu começo a chamar, Isabela, aí eu não acho a Isabela, e aí eu só vou aumentando o meu tom de voz, Isabela, cadê você? Entendeu? Porque nós somos, o ser humano é grosso por natureza, o Espírito Santo não. Quanto mais aceso o Espírito está dentro de você, quando você vai pisar em falso, o Espírito Santo berra, Vinícius, eu não vou sair do lugar que o Senhor projetou para mim. Mas tem gente que o Espírito Santo vai alertando e você vai fingindo que não escuta, e você vai continuando a fazer aquilo que o Espírito já está berrando no seu interior para você não fazer. Aí chega uma hora que você fica com o seu ouvido cauterizado, seu ouvido está entupido, você se entupiu tanto do lixo dessa terra, que você não consegue mais discernir o que é do Espírito. Aí, o Espírito que você achava que ele começava berrando, Vinícius, depois já está assim, Vinícius, e você não está nem conseguindo ouvir mais. Então, irmãos, quero dizer algo para você, no lugar da presença, tem maná, tem provisão. Dependa de Deus e desfrute daquilo que Ele tem disponível para você. Em último lugar, em quarto lugar, o reconhecimento divino. Porque quais eram as 3 coisas que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Os irmãos se lembram que Deus levanta Arão, até porque eu mencionei aqui, no nosso contexto da palavra, Deus levanta Arão como sendo aquele que seria escolhido para que através da sua descendência houvesse na terra essa linhagem sacerdotal. Quando Deus levanta Arão como líder para o seu povo, algumas pessoas começaram a questionar a liderança de Arão. Nós temos essa história no livro de Números, capítulo 16, capítulo 17, e dentro desse contexto, meus amados, Moisés então recebe uma instrução de Deus, para que cada representante das tribos, então, eles deveriam pegar um pedaço de uma vara, ou seja, estamos falando de um galho que seria desconectado de uma árvore, e se você evidentemente vai lá em uma árvore e tira um galho dessa árvore, esse pedaço de vara, esse pedaço de madeira, agora ele não tem mais vida, não flui a seiva, não flui vida. Por quê? Porque não está mais conectado com a árvore, que está enraizada no solo. E dentro desse contexto, então, é impossível que um galho seco floresça se ele não estiver conectado com a árvore, sim ou não? E Deus vira e fala assim, então todo mundo aqui vai pegar um pedaço de vara, você vai levar para a sua casa, e amanhã todo mundo volta aqui. E quando eles voltaram no outro dia, a vara de Arão tinha florescido, a vara de Arão tinha frutificado, um pedaço de vara que estava morta, a vara estava morta. Como? Isso é inexplicável. Isso só nos faz ter uma convicção, que foi Deus quem fez a vara de Arão florescer. Quero falar algo para você, não corra atrás de reconhecimento humano, não corra atrás de você
receber um aplauso que é do homem. Você tem que correr atrás disso aqui, reconhecimento divino. É Deus quem faz a sua vara florescer. Sabe por que eu tenho muito temor de ocupar a posição que eu ocupo? Muito temor. Porque o meu papel aqui na igreja, por exemplo, como líder dessa casa, é perceber quem Deus está levantando. Não é uma questão de eu falar assim, vamos colocar o fulano, porque eu gosto mais do fulano. Não. O nosso papel como liderança é perceber quem Deus está levantando. Quem a vara está florescendo. Por quê? Porque isso é espiritual. Então eu vou te contar uma coisa. Às vezes pode ser que Deus, inclusive Ele ministra ao seu coração uma posição terrena que Ele tem para você. Mesmo se você não estiver nesse lugar, ou até ao olhar para a sua vida você achar que você está tão longe desse lugar, não se preocupe. Se é de Deus para você, Ele mesmo vai fazer sua vara florescer. Você tem noção o que poderia passar na cabeça de José quando ele estava preso? Mas Deus tinha dado uma palavra, Deus me deu um sonho. Irmãos, Deus tinha dado um sonho para José. Eu quero te falar uma coisa. Não importa o quão aos olhos naturais você está distante desse lugar que Deus havia preparado para você. É espiritual. O jogo é espiritual. O Senhor, Ele remove pedra aqui e coloca aqui. Remove a peça aqui e coloca acolá. Porque é Ele quem faz a vara florescer. É o reconhecimento divino. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Não corra atrás. Não importa se o seu nome não está no cartaz, se a sua foto não apareceu na arte, se o seu pastor não te elogiou, você não está atrás de reconhecimento humano. Na mesa do Senhor existe plenitude e alegria, porque você vai ouvir o Pai falar assim: eu estou satisfeito com você. Oh, irmãos, é por isso que tem tanta gente que tem problema de identidade. Então não busque reconhecimento humano, busque o reconhecimento divino. Para quem desfruta da mesa, tem intimidade, tem palavra, tem amor, cuidado, provisão e tem reconhecimento divino. Feche seus olhos.